Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael Moraes e eu estou aqui novamente para dar uma aula tutorial, ou seja, uma aula onde a gente vai trabalhar a execução de comandos, dessa vez sobre o ping. Caso você tenha chegado aqui por acaso, saiba que esta aula faz parte de um conjunto maior de aulas. Essas outras aulas estão numa playlist desse mesmo canal chamado Comando para Auditoria de Redes. Então, caso você queira aprender outros comandos, dá uma chegada lá e lá você tem várias aulas relacionadas. Além disso, para poder você ter um domínio mais completo sobre esse tutorial, é interessante que você entenda a teoria por trás do comando ping, que funciona baseado num protocolo chamado ICMP. Então eu estou linkando aqui em cima nesse símbolozinho uma aula sobre os conceitos do ICMP, para que você assista a essa aula antes dessa aula tutorial, certo? Entenda os conceitos antes de entender a execução do comando, para você ter um domínio realmente pleno de como isso aqui tudo está funcionando, tá certo? Dá uma chegada lá, caso você não tenha assistido ainda, e depois volta para cá. Dito isso, o ping é um dos comandos mais utilizados por analistas de redes. A função dele é determinar se um determinado host está ou não conectado na rede, certo? Quando eu consigo pingar alguém, eu consigo garantir que todos os nós, roteadores, os switches, os links que são os enlaces que estão ligando os roteadores, os caminhos virtuais que eu estou utilizando para sair da minha origem até o destino estão funcionais, ou seja, o pacote consegue sair da origem e chegar até o destino. Isso garante que até a camada 3 do modelo OSI, ou seja, até a camada de rede, a infraestrutura está funcionando perfeitamente. Pode ser que mesmo pingando um determinado host, a aplicação ainda esteja com algum problema. Isso não significa que todos os problemas estão resolvidos, então, se o ping está funcionando. É preciso ver, às vezes, porque a aplicação é que está com problema. Mas pelo menos você garante que a mensagem, as informações estão conseguindo chegar até o destino. Porque se você não está nem sequer conseguindo pingar o destino, aí você tem um problema anterior à camada de aplicação, que pode ser os roteadores, pode ser um link problemático, pode ser uma série de coisas, pode ser um firewall bloqueando, por exemplo. Então, assim, garantir que você está pingando um host na rede é garantir que tudo até a camada 3 está funcionando, incluindo a camada 1 e 2, certo? E, como eu disse, isso não significa tudo. Pode ser que ainda exista um problema na aplicação e aí o analista responsável, no caso pode ser até você mesmo, tem que verificar a camada de aplicação daquela comunicação, certo? Mas até a camada 3 está garantido. Como eu disse anteriormente, o ping funciona todo baseado num protocolo chamado ICMP, que é um protocolo para controle de erros através de mensagens, certo? Então é importante que você trabalhe bem isso ali naquela aulinha conceitual que eu recomendei. A gente vai ver então nessa aula como é que você pinga os hosts na rede, como é que você entende as estatísticas que estão sendo geradas, como é que você delimita a quantidade de pacote que você está gerando. Você não precisa gerar uma quantidade infinita de pacotes, você pode querer gerar uma quantidade delimitada de pacotes. Como é que você altera o TTL desses pacotes que você está gerando, e caso você não saiba o que é o TTL, procura lá na aula conceitual. Como é que você altera o tamanho desses pacotes em bytes, se eu quero gerar mensagens ICMP de 60 bytes, 40 bytes, 1000 bytes, 1500 bytes, enfim. Como é que eu opero em diferentes interfaces de origem, ou seja, às vezes você está num determinado computador que tem várias interfaces de rede, e se você simplesmente der o ping e você não sabe por qual interface que está sendo originado esse tráfego que você está mandando, você tem como determinar uma interface específica, você vai ver isso aqui. Como é que você opera com rajadas de pacotes? Eu não quero necessariamente mandar um pacote por vez, eu posso querer mandar, por exemplo, X pacotes de uma única vez. Como é que você altera o intervalo de tempo entre esses pacotes? Normalmente o ICMP trabalha com o ping trabalha com intervalo de mensagens ICMP de 1 segundo entre uma e outra, mas você pode reduzir ou aumentar esse tempo. Como é que você estabelece também um tempo limite para a coleta desse recebimento das mensagens que estão voltando, certo? Eu posso querer dizer, por exemplo, que eu vou mandar uma quantidade de X pacotes, mas eu só estou disposto a esperar por essas respostas durante tantos segundos. E aí você vai ver isso aqui também. No final eu também mostro rapidinho como é que você consulta o manual do comando ping através de comandos, caso você precise relembrar algum dos parâmetros que eu vou estar ensinando você a usar aqui nessa aula, tá certo? Então, vamos adiante e mão na massa.
Então, pessoal, vamos dar início aqui à execução dos comandos. Para a gente poder começar, vamos começar logo pelo básico. Como é que você pode pingar um host na rede? Você pode fazer isso de duas maneiras, ou através do endereço IP dele, ou através do nome de domínio. Como eu não sei nenhum endereço IP de cabeça, eu vou pingar primeiro o nome de domínio. Eu vou pingar aqui, por exemplo, o google.com.br, certo? Estou dando aqui um ping nele, e aí você perceba que o comando ping vai usando o protocolo ICMP para gerar uma sequência de mensagens que vai ser uma sequência infinita, caso eu não interrompa o processo. Como é que eu faço para interromper esse processo? Ctrl C. Apertei Ctrl C, ele interrompeu esse processo de envio de mensagens CMP e ele gera para mim automaticamente aqui no final uma série de estatísticas que a gente vai aprender a lê-las, certo? Então, tá aqui, ó, gerei o ping para um determinado nome de domínio, já que eu não sei o IP. Repare que ele já me informa que o endereço IP pelo qual esse domínio responde. É muito natural que alguns domínios, quando são grandes servidores, respondam por vários endereços IP diferentes. Isso acontece por questões de redundância e de balanceamento de carga. Quando você tem um grande servidor, ele geralmente tem várias placas de rede, ou então às vezes ele é um conjunto de servidores físicos que responde virtualmente como um único servidor. E aí às vezes eles não têm só apenas um endereço IP, mas um pool de endereços IPs, um conjunto de endereços. De maneira que é muito comum, às vezes você dá um ping para um servidor e dali a alguns minutos você dá um ping para ele de novo e aí você vê que o endereço IP que ele informa para você no ping é um endereço diferente, porque ele usa um conjunto de endereços, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que compreender. Você já vê aqui que o ping por default gera pacotes ICMP de 64 bytes. O pacote ICMP ele tem um cabeçalho, um header de 8 bytes, então ele gera um pacote de dados de 56 bytes, soma 8 bytes e aí você tem lá os 64 bytes. Aqui ele informa quem é que está respondendo para você. Quem está respondendo para mim é 172.217.30.3 e aqui ele informa para mim a sequência de pacotes ICMP que ele está gerando. Aqui você já percebe que ele foi do 1 até o 16, certo? Que foi quando eu dei o Ctrl C e interrompi o fluxo de mensagens. Aqui ele gera para mim o TTL, o Time to Live, que é a quantidade de saltos que esse pacote pode dar até que ele seja descartado. Se você já assistiu a minha aula conceitual, você já entende, inclusive, como o TTL funciona e você já sabe até estimar quantos saltos ele deu até chegar no destino, certo? Por isso é importante que você assista a aula conceitual. E aqui você tem o time, que é o tempo que o pacote levou para ir e voltar, sair da origem, chegar ao destino e retornar à origem, certo? É o tempo de ida mais o tempo de volta. A gente chama esse tempo comumente de RTT, Round Time Trip, ou alguns livros, alguns momentos a literatura chama ele de RTD, Round Time Delay. E muitos conhecem vulgarmente como latência, que a gente define como um intervalo de tempo entre a gente provocar um estímulo e a gente ter uma resposta desse estímulo no sistema. O estímulo que a gente provocou foi um envio de uma mensagem CMP e a gente teve como resposta receber uma mensagem ACK, Acknowledgement, da mensagem, certo? Então, enviou, voltou, esse foi o tempo que este pacote, que foi esse primeiro aqui, levou para ir e voltar. Repare que cada um deles tem um tempo, muitas vezes, diferente do outro, certo? Então, você tem aqui no final a estatística gerada, é importante você saber ler isso. Você vê aqui que ele gerou 16 pacotes transmitidos, ele só recebeu 15, portanto, ele teve aqui 11% de perda. Ou seja, teve uma perda alta no que eu fiz aqui. Vou pingar de novo para a gente ver se está tendo algum problema na minha rede, porque não é normal eu ter um percentual diferente de 0, certo? É até interessante isso ter acontecido. Qualquer percentual diferente de 0, mesmo que seja apenas 1%, é algo que deve ser investigado e que pode ter como causa raiz um problema na sua rede. Às vezes é um problema nos nós da rede, esse nó pode ser o próprio servidor ou os roteadores, por exemplo, que compõem essa infraestrutura da rede. Às vezes o problema está no enlace, ou seja, na mídia que está ligando os nós, certo? E aí você tem que ir trecho a trecho, nó a nó, a fim de você identificar aonde está aquela perda, certo?
Por isso é importante. Você tem aqui no final o RTT, Round Time Trip, e aí você vê que ele define mínimo, AVG, que é o Average ou média, o máximo, e aqui você tem um desvio da média, certo? O que é mais importante é a gente investigar principalmente essa média, certo? Geralmente quando a gente está trabalhando na rede e a gente está testando para investigar a latência, a gente tira pela média, mas também é importante que nunca o tempo mínimo seja muito inferior ao tempo máximo. Como a gente está vendo aqui que é esse caso, ó, o tempo mínimo está muito inferior ao máximo, certo? E está muito distante da média. Então, é possível que algum problema que tenha ocorrido quando eu dei esse ping. Isso não é normal. Aqui nesse time, você tem um tempo máximo que ele levou para enviar esses pacotes, esses 17 pacotes, e recebê-los de volta. Eu vou pingar aqui novamente, só que dessa vez, em vez de a gente usar o endereço do google.com.br com o nome de domínio, eu vou copiar aqui e vou colar o endereço IP dele. É a mesma coisa. Então, dei aqui um ping, ele está lá, ó, o primeiro, o segundo. Reparem que o intervalo de tempo padrão entre uma mensagem e outra do protocolo do ping, quando ele usa o protocolo ICMP, é 1 segundo, tá? Olha lá, deu 15 mensagens, 16, 17, eu vou interromper agora com Ctrl+C, ele vai gerar a estatística. E aí você repara que o que quer que tenha acontecido retornou ao normal. É até interessante para a gente poder comparar essas estatísticas. Ó. Repare que agora ele teve 19 pacotes transmitidos, recebeu 19, portanto teve 0% de perda, certo? E repare também que tanto o tempo mínimo como o tempo médio e o tempo máximo foram bem menores. E repare que a diferença entre o tempo mínimo e o tempo máximo foi pequena. Nesse caso aqui, ó, estava dando quase o dobro, certo? E aí você vê que o desvio padrão estava altíssimo. O desvio padrão ele tem que ser assim, ó, bem pequenininho. O que é o desvio padrão? É o quanto os pacotes geralmente estão divergindo da média, certo? É isso que você precisa ter bem entendido. Às vezes, como o sistema operacional ele não trabalha com 0,5% de perda, por exemplo, ele só trabalha com 0, 1, 2, 3, 4 números inteiros, às vezes você dá um ping que gera, por exemplo, 600 pacotes e ele perde um pacote. E aí ele diz para você que teve 1% de perda. Quando você tem 1% de perda, como eu disse antes, é uma razão de preocupação. Porém, você tem que saber olhar para ver o quanto esse 1% realmente representou. Se foi só um pacote em 600, isso é uma coisa que pode acontecer, certo? Por um problema momentâneo na rede. Mas não é normal que essa perda seja representativa. Por exemplo, 1%, você ter 6 pacotes perdidos em 600. Aí realmente você tem 1% de perda e é uma razão para você se preocupar e investigar, analisar mais a fundo o que pode estar acontecendo. Então eu vou dar um clear agora para poder limpar a tela. Vou repetir aqui o comando ping, você pode colocar nessa forma sobre IP ou nessa forma sobre domínio, dá exatamente igual, só que você viu que ele gera uma sequência infinita de pacotes. E agora a gente não vai mais gerar uma sequência infinita, a gente vai colocar uma sequência finita. Para isso eu vou usar o parâmetro "-c", de count ou contagem. Então eu vou dizer para ele que, olha, eu quero que você faça um ping de 4 pacotes apenas. Envie 4 pacotes e você vai receber de volta 4 pacotes. Eu posso colocar inclusive esse 4 aqui junto do C ou separado, dá exatamente na mesma. Geralmente eu coloco junto para evitar você estar batendo a barra de espaço desnecessariamente. E você vai ver agora que ele vai soltar 4 pacotes de 64 bytes no intervalo de 1 segundo entre um e outro. Está lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e ele encerrou o processo. Ou seja, ele não continuou infinitamente enviando pacotes, certo? Você vê aqui que novamente ó, a gente teve 0% de perda, você teve uma média razoável e pouca diferença entre o RTT, o Round Time Trip, ou a latência mínima e a latência máxima, certo? Então, entenda bem isso, percentual, média de latência, isso tem que estar na sua mente. Tá certo? Inclusive, perceba que o que ele está me informando aqui não é os pacotes que foram enviados, mas sim o que foi recebido, certo? O que eu estou enxergando aqui é a volta da informação, não é a ida da informação, certo? Isso é uma coisa também importante de você ter em mente. Agora que a gente já viu o count, que é o "-c, a gente vai ver agora um parâmetro que é o "-t, que é o TTL, Time to Live, ou seja, a quantidade de saltos
que o meu a minha mensagem ICMP pode dar até que ela atinja o destino. Eu já estou vendo aqui que ela não está pulando menos do que uns 11 ou 12 saltos para poder chegar no destino, certo? Então, assim, eu sei que se eu colocar um TTL inferior a 10, seguramente como o número de saltos, o número de nós por onde essa mensagem vai passar é maior do que 10, ele não vai conseguir atingir o destino e ele vai gerar uma mensagem para mim dizendo que não conseguiu chegar até o destino. Como é que eu faço isso? Eu vou repetir aqui o comando, vou apagar aqui o parâmetro "-c", vou usar o parâmetro "-t", que é o do TTL, e vou colocar aqui, por exemplo, um TTL de 10, ou seja, o ping que eu estou executando, as mensagens CMP pode dar no máximo 10 saltos para chegar no destino. Se ele não conseguir chegar no destino em 10 saltos, essa informação será descartada e eu vou receber uma mensagem dizendo que o time to leave foi excedido. Então, coloquei aqui e é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Time to leave exceeded, ou seja, TTL foi excedido, é superior a 10. Eu não consigo chegar até o destino em 10 saltos. Então, eu vou lentamente aqui aumentando esse TTL, vou botar de 12, e 12 ele ainda não chega lá. Vou aumentar ainda mais aqui para 14, por exemplo. 14 ele ainda não chega, ele está dando mais do que 14 saltos. Dei Ctrl C de novo, vou dar aqui um TTL de 15, e aí sim, em 15 saltos eu consigo chegar, o pacote, a informação, a mensagem CMP consegue chegar até o destino, certo? Então, perceba que você consegue controlar o TTL da informação ICMP, das mensagens CMP que você está gerando. Você pode, inclusive, combinar parâmetros. Eu usei aqui o "-t", 15, e eu posso combinar, por exemplo, que eu quero enviar 5 pacotes com TTL máximo de 15. E aí eu estou combinando duas informações diferentes. Tanto faz se eu vou usar o "-c5 na frente do "-t15 ou o contrário. Isso aqui não importa. Executar isso aqui, ó, ele está lá executando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, encerrou, e eu poderia fazer o contrário. Colocar aqui o "-t e depois aqui o "-c5, que daria exatamente na mesma. Tanto faz a ordem dos parâmetros. E tanto faz se eu vou colocar um espaço aqui entre o 15 e o T e um espaço aqui entre o 5 e o C, dá exatamente na mesma. Tá certo? Então você aprendeu agora a trabalhar o count com o parâmetro "-c, a quantidade de pacotes que você está gerando, e aprendeu a trabalhar o TTL, a quantidade de saltos máximo que essa informação pode dar para conseguir chegar no destino. Então, eu vou repetir aqui agora o comando e vamos adicionar aqui agora um novo parâmetro, que é o size, "-s", de size. Size é tamanho em inglês. Você viu que o tamanho default, o tamanho padrão dos pacotes que o ICMP gera, são tamanhos de 64 bytes. Mas eu posso gerar tamanhos diferentes disso. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o 60 para gerar pacotes de 60 bytes. E eu vou dar Enter e você vai ver que ele adicionou ali, ó, 8 bytes, que é o tamanho padrão do cabeçalho ICMP. Ele adicionou 8 bytes a o corpo de 60 bytes da mensagem. Portanto, ele gerou aqui, ó, mensagens de 68 bytes. 5 mensagens com o TTL máximo de 15. Eu combinei vários parâmetros juntos para poder mexer. Às vezes é interessante você colocar sizes maiores para obrigar aquela informação a ser fragmentada pelos roteadores. E aí você consegue testar coisas diferentes na rede, consegue perceber, por exemplo, se tem determinados segmentos que não aceitam fragmentação, ou se tem algum roteador, por exemplo, que está tendo problemas na hora da fragmentação, caso você tenha acesso a eles e possa checar isso, certo? Então, às vezes é interessante trabalhar com tamanhos de pacotes superiores a 64 bytes. Lembrando que esse tamanho aí é em bytes e não em bits ou kilobytes, por exemplo, certo? Então a gente aprendeu o count com "-c, o TTL com "-t, o size com "-s, e agora a gente vai ver outra coisa, que é o seguinte: nem sempre a gente está trabalhando num computador que tem uma única interface. Nesse caso aqui, o meu computador só tem uma interface, que é essa ENP3S0. Essa outra interface aqui, Loopback, que se você já viu minhas outras aulas, ela é uma interface que existe apenas virtualmente. Fisicamente, eu só tenho uma interface. Às vezes você está num computador que tem várias interfaces físicas. E aí você quer determinar que a origem do tráfego ICMP tenha como origem uma determinada interface.
Então você vai lá no ifconfig, vê o nome da interface onde você quer gerar o seu tráfego e você vai usar isso agora para gerar o seu comando ping. Como? Usando o parâmetro "-i" maiúsculo de interface. E eu vou colocar aqui, ó, np3s0, np3s0, vou colocar aqui um count de, sei lá, 4 pacotes, tá certo? Para o google.com.br. E aí você vai ver agora que esse tráfego vai ser gerado a partir, ou seja, tendo como origem a interface np3s0, que foi a interface que eu determinei. E aí, ó, você já vê aqui que essa foi a interface da onde foi gerada a informação, tá certo? Então, count, ttl, size, interface já foram vistos. Vamos ver agora rajada. O que é rajada? Você pode não necessariamente querer trabalhar com um pacote por segundo, mas você pode querer ter uma rajada, ou seja, vários pacotes em uma única vez. Se você tiver como usuário comum, ou seja, não estiver logado como superusuário, você vai ter uma limitação de dar rajadas de no máximo 3 pacotes por vez. Então ele vai dar uma rajada de 3 pacotes e depois vai voltar ao normal, soltando um pacote por vez. Tá certo? Vou mostrar aqui como é que isso funciona. Vou dar um ping. O parâmetro que a gente usa para rajada é um "-l" de load, de carga, certo? Vou dar uma rajada aqui de 3, tá certo? Para o google.com.br. E aí você vai ver que ele vai dar uma rajada de 3 pacotes e depois ele vai dar 1 por segundo. Ele vai dar assim, ó, 3, depois outro e outro, certo? Então ele gerou 3 pacotes de uma vez e depois 1 por vez, certo? Repare que se eu tentar dar uma rajada maior, como por exemplo 5, ele não vai me permitir fazer isso. Ele já está me dizendo lá, ó, como você não está logado como superusuário, a rajada máxima que você pode é de no máximo 3. Então, para poder dar uma rajada maior do que isso, eu preciso executar aqui o sudo ping e agora eu vou dar aqui, ó, uma rajada de 10 pacotes para o google.com.br, certo? Vou dar Enter agora e aí você vai ver que ele vai pedir a minha senha e depois ele vai dar a rajada. 10, depois ele segue o normal, uma vez por segundo. Então, é possível dar rajada de vários pacotes, mas caso você queira dar uma rajada maior do que 3, você precisa estar logado como um superusuário. Repare aqui que ele informa que o pipe, ou seja, a rajada foi de 10. Vou dar um clear aqui e a gente vai trabalhar agora uma coisa parecida com a rajada, que ao invés de você dar várias mensagens uma única vez, você vai definir um intervalo de tempo entre cada mensagem. Você viu que ele gera uma mensagem por segundo, mas você pode diminuir ou aumentar esse tempo, certo? Então, vamos trabalhar aqui com um intervalo de, por exemplo, meio segundo, ao invés de 1 segundo. Aí, o parâmetro que você usa para fazer isso é o "-i", I de intervalo em inglês, e aí eu vou colocar aqui esse intervalo, a gente trabalha ele em segundos, eu vou botar aqui 0,5, que é meio segundo, e vou colocar aqui o google.com.br. Deixa eu acrescentar aqui também um count de 4 mensagens. E aí você vai ver, vou botar 6, que aí você vai ver como é rápido, ou pelo menos é 2 vezes mais rápido do que o normal. Ó. Lá foi ele, ó, em meio segundo entre cada mensagem. Então, com o parâmetro "-i", que é mensurado em segundos, a gente consegue definir um intervalo de tempo entre cada mensagem. A gente pode, inclusive, definir intervalos maiores do que 1 segundo, como, por exemplo, 2 segundos. E ele passa a ser mais demorado entre um ping e outro, certo? Funciona da mesma forma. Da mesma maneira que para a rajada eu tenho um limite como usuário comum de no máximo 3 mensagens por vez, no intervalo eu também tenho um limite de no máximo 200 milissegundos, ou seja, eu tenho um limite mínimo. Eu não posso fazer um intervalo muito curto se eu não estiver como o superusuário. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para você, ó, que eu vou tentar dar um ping e ao invés de meio segundo, eu vou tentar dar 0,1 segundo, que é menor do que 0,2, que é o meu limite. 200 milissegundos são 0,2 segundos, é só você dividir por 1000. Milissegundos é 1 segundo dividido por 1000. Então eu vou lá, ó. Tentei dar o ping e o que foi que ele me disse? Ó, não posso fazer isso porque o intervalo mínimo permitido para o seu usuário é 200 milissegundos, ou seja, 0,2 segundos. Então, para poder fazer isso, eu preciso acrescentar aqui no início desse comando o sudo para conseguir fazer. E aí, como superusuário, você viu que isso sai muito mais rápido, o intervalo foi bem mais curto. Eu posso até diminuir
Além, eu posso botar aqui, ó, 0,001 segundo. E aí vou dar Enter aqui, ó. Foi praticamente uma rajada, porque o intervalo de tempo entre um e outro foi extremamente curto, tá certo? Então, vou dar um clear aqui de novo. A gente aprendeu count, que é o menos C, TTL, que é o menos T, o size, que é o menos S, a interface, que é o menos I maiúsculo para definir a origem do tráfego, aprendeu a dar rajada com o menos L e aprendeu o intervalo, que é mensurado em segundos. E a gente viu que ele tem um limite. É um menos i, eles têm, se você tiver como usuário comum, é um limite de pelo menos 0,2, não pode ser abaixo disso, a não ser que você esteja como superusuário. E agora, chegando perto do fim aqui da lição, eu vou mostrar para você como é que a gente faz um deadline. Ou seja, eu vou pingar um determinado endereço, mas eu não quero que ele fique pingando ele para sempre. Eu vou colocar aqui um deadline, que a gente define como parâmetro "-w", de 10 segundos, ou seja, pingue o google.com até que, no máximo, 10 segundos você mate o processo. Então, você vai ver, ó, que ele vai lá pingando. Obviamente, como é um pacote por segundo, ele vai conseguir pingar até o 10 e depois ele vai automaticamente matar o processo, certo? O deadline encerra o processo. Se eu, por exemplo, tentasse dar um deadline de 5 e uma contagem de 10, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque para dar um count de 10 no intervalo padrão, que é o de 1 segundo, eu preciso de, no mínimo, um intervalo, um deadline, na verdade, de 10 segundos. Então, ele vai acabar morrendo no quinto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí atingiu 5 segundos, matou o processo. O deadline serve para isso. Você diz lá quanto tempo você está disposto a esperar para receber aquele conjunto de informações do ping, tá certo? E para chegar no final aqui da nossa aula, caso você tenha alguma dúvida, tem vários parâmetros que você pode explorar no ping. Eu acredito ter explorado pelo menos os principais que você vai usar ao longo da sua jornada como analista de redes, mas se você quer consultar outros parâmetros ou você quer relembrar algum desses parâmetros que a gente falou aqui na aula e você não se lembra, basta você usar o man, que é o manual ping, e aí você vai ter acesso aqui ao comando, a sinopse, a descrição, inclusive do que cada parâmetro faz. É só você ir colocando a seta aqui para baixo e você vai rolando por todo o manual do comando. Para poder sair, você aperta a tecla Q e voltou para sua tela de terminal. Eu espero ter lhe ajudado. Bons estudos aí para você e até a próxima aula.